Meu nome é Helena. Eu tive um problema na hora do parto, por questões de falta de irrigação, por algum problema que aconteceu no momento do parto, e isso desencadeou uma paraparesia espástica, que é conhecida como lesão cerebral, que no meu caso afetou mais a parte motora. Não a parte intelectual, mas a parte motora, que me traz algumas dificuldades, vamos dizer assim, na hora de caminhar. Eu nasci em 69. Em 69 já não tinha ainda essas tecnologias que a gente tem hoje. Existia alguma coisa, algum tipo de tratamento que não é da forma como era hoje. Eu comecei com 2 anos de idade com o que na época se chamava de psicoterapeuta. E ali a gente fazia um trabalho de fisioterapia associado a um trabalho de, vamos chamar, independência. Esse foi o começo de uma série de atividades. A gente foi em busca de fisioterapia, de ecoterapia, de hidroterapia, de massoterapia, de acupuntura, de tudo que alguém falava, isso pode ajudar, isso pode dar algum progresso. A gente foi em busca e foi atrás. E sempre nessa busca de algum profissional que pudesse nos trazer alguma facilidade para o convívio no dia a dia. Não existia esse negócio de tomografia que existe hoje, ultrassonografia era um negócio que não existia também, então não tinha como na época do nascimento avaliar se tinha algum dano ou que tipo de dano tinha, tá? Até porque na época não tinha, né? Isso são coisas mais recentes, inclusive a cidade não era tão acessível. Tem a barreira da escada, tem a barreira do degrau, hoje já temos rebaixamentos. O supermercado você fazia no braço, você não fazia numa cadeira de rodas ou numa cadeira motorizada. Então a gente não tinha tantas rampas, então a gente tem toda uma adaptação, a gente fazia toda uma adaptação dentro da orientação profissional que se tinha de fisioterapeuta ou algum profissional na área da saúde que pudesse trazer algum benefício, né? Que pudesse trazer alguma facilidade e algum progresso, entre aspas, da deficiência até ali, né? Porque ela tem o seu limite, chegou no limite, ali deu e não tem mais o que você fazer. Mas é tudo dentro do que existia na época, né? Hoje as coisas estão bem mais desenvolvidas, está se desenvolvendo uma roupa específica para quem tem problemas com locomoção motora. Pelo que eu entendo, essa roupa ela vai fazer a atuação da musculatura da criança. Então são coisas que naquela época nem pensar, né? Ninguém tinha desenvolvido ainda, são coisas recentes. Fui estudar numa escola normal, sem necessidade de acompanhamento especial, a não ser às vezes uma professora de reforço, de aula particular para uma coisa ou outra que tivesse um pouco mais de dificuldade. Fui em busca da formação profissional, fui para a faculdade, fiz letras, português e inglês, fui dar aula, fui correr atrás de uma pós-graduação e fui indo até fazer o concurso público e estar hoje trabalhando como tradutora no arquivo histórico, que é um trabalho para mim gratificante e interessante, porque é como se você fosse montar um quebra-cabeça, tirando as informações de uma determinada língua e passando para outra, o que exige bastante intelectualmente.
Eu chego a dizer que é mais cansativo o meu trabalho como tradutora do que a minha marcha, né, o meu caminhar. Aos 18, 20 anos eu caminhava sim com a ajuda de dois tutores, no caso dois aparelhos, um aparelho para cada perna. Ou então sem eles também, dentro daquela marcha com a curvatura habitual de joelho. Tá? Caminhando com apoio de alguém ou mesmo sem apoio, até uma certa distância eu conseguia me locomover sem apoio nenhum. Ou então com apoio de parede, de ajuda de paredes móveis e objetos que pudessem me dar alguma sustentação. A partir do momento que eu comecei a sentir mais os joelhos, eu passei a usar uma muleta, né, para ajudar na sustentação, para ajudar a ficar em pé. E à medida que você vai envelhecendo, a tua musculatura já não te ajuda mais tanto como era no começo, então de uma muleta eu passei a usar duas. E quando eu tenho a necessidade de percorrer distâncias maiores assim, aí eu já faço hoje o uso da cadeira de rodas para, por exemplo, fazer um supermercado ou alguma coisa que o meu braço daí, coitado, já não aguenta mais. Tem bastante. O preconceito ele existe, tá? Na época do colégio, a gente sabe que as crianças costumam ser verdadeiras, né? Elas são às vezes até cruéis. Eu percebia que eu tinha um certo apoio sim, mas quando chegava em certos momentos eu percebia que existia sim o preconceito. Ah, não quero ela na nossa equipe. Então não tinha lugar para mim na equipe X, Y ou Z. Percebendo também o jeito das pessoas te olharem. Já me aconteceu, por exemplo, eu tenho um carro adaptado, então eu paro em determinados lugares, às vezes eu tenho que percorrer uma certa distância para chegar no meu objetivo, né? Já me aconteceu de caminhar na calçada até chegar onde eu queria, das pessoas virarem e ficarem acompanhando com o olhar a minha marcha e tal, e aí eu ainda escutar assim, oh, coitada, que pena, né? Isso acontece, isso é normal, isso já virou um fato normal, um fato corriqueiro na minha vida. Normalmente, quem está de fora não conversa diretamente comigo, não fala diretamente comigo, mas fala com quem está me acompanhando. Como se eu não conseguisse, de repente, desenvolver algum raciocínio, ou não conseguisse entender o que a pessoa está falando, como se eu fosse surda, cega, ou sei lá o quê. Então são nesses momentos assim que você percebe que existe, né? Aí assim, a minha estratégia qual é? Eu vou em lugares que eu sei que a pessoa já me conhece, que ela já sabe que eu sou assim, tá? Quando eu comecei a trabalhar, também tem aquela barreira inicial, puxa, será que ela vai conseguir? Será que ela vai dar conta? Tá? Será que ela vai ser aquela profissional que eu estou precisando, que eu estou imaginando para o que ela vai desenvolver? Existe. Se eu levar em consideração o que as pessoas vão achar ou vão pensar a meu respeito, eu não vou sair de casa. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, se eu tivesse na tua condição física, eu me deitaria na minha cama e choraria o dia inteiro. Eu deixei a pessoa terminar de falar e comecei a rir. E disse assim, escuta, se chorar o dia inteiro eu resolvesse alguma coisa, eu já estava curado. Não é por aí. Eu tenho que sair do meu cantinho, eu tenho que me expor, de certa forma, né? E batalhar pelo meu espaço. Eu tenho uma deficiência física, ponto, mas dentro daquilo que ela me permite fazer, por que eu não vou em busca?
né? Então, existe sim, existe o preconceito. Agora, existem formas de você driblar ele, de você trabalhar com ele, tá? E mesmo assim atingir o teu objetivo. Tem aquele deficiente ou pessoa portadora de necessidades especiais que para de estudar, que não vai em busca de um trabalho, que não vai em busca de um lazer, né? Que fica intocado em casa. A gente sabe que tem. E tem aquele que é extremamente protegido também, né? E tem aquele que dá a sua cara para bater, sabe? Que vai em busca de estudo, que vai em busca de trabalho, que vai em busca do que precisa no dia a dia e que tenta, dentro das suas limitações, viver o mais normal ou mais fácil possível. Claro, com as adaptações necessárias que ajudem, né, ao desenvolver daquele dia a dia. Eu moro sozinha, mas eu tenho pessoas que me auxiliam, tá? Que quando eu preciso, e eu tenho um irmão que quando eu grito por socorro, ele sai correndo e larga tudo e vem me socorrer, tá? Hoje eu estou morando sozinha, mas e é uma conquista também, sabe? Até para mim mesmo é uma conquista, é uma busca de ter aquela certeza, não, eu vou conseguir, sabe? Eu vou conseguir fazer. Claro, tem momentos que eu preciso de ajuda, tem coisas que hoje eu já preciso de ajuda para fazer, tem. E eu tenho essas pessoas à minha disposição, quer dizer, eu tenho essas pessoas prontas para me ajudar quando necessário. Existem hoje carros adaptados. Quando eu, por exemplo, tirei a minha carteira de motorista, não tinha carro adaptado na autoescola. Eu tive que comprar o carro, me comprometer num prazo de 90 dias, se eu não me engano tirar a minha carteira de motorista. Tá, mas aí vai aprender a dirigir com quem? Se não tem. Tinha que quase que explicar para o instrutor como é que o carro funcionava, né? Porque além dele ser um carro normal, ele tem a adaptação para quem tem uma deficiência física, que é uma adaptação também que é muito bacana, que ela é feita conforme a necessidade de cada pessoa. Eu não vejo a deficiência. Eu me vejo como uma pessoa normal. Tá? Eu sei das minhas limitações, eu sei da minha deficiência, mas no dia a dia, quando eu estou envolvida em algum trabalho profissional ou quando eu estou envolvida em alguma outra coisa, eu não percebo. Eu não percebo a deficiência. Para mim é como se fosse uma pessoa normal fazendo suas tarefas do dia a dia. Mas, claro, tem momentos que daí a musculatura está um pouco mais travada, que eu sinto um pouco mais de dificuldade. Eu tenho os meus momentos de deixar cair a peteca também, sabe? De dizer, mas que coisa, tinha que ser assim, sabe? Não podia estar mais fácil hoje o negócio. Tem esse momento também. Eu fui uma época atrás de uma possível cirurgia, que na verdade, se fosse fazer todas as cirurgias, se eu não me engano, seriam 7. E aí não deu coragem, não deu vontade de fazer, não deu coragem, porque eu sei o que eu tenho. O último profissional, porque daí você não vai em busca de um profissional só, né? O último profissional que eu fui buscar informação, que eu fui conversar, ele me fez um questionário enorme. Você vai para o cinema, você estuda, você trabalha, você isso, você aquilo, você convive com outras pessoas, você faz. E conforme as respostas que eu fui dando para ele, no fim ele disse assim para mim, não faça, fique como você está, porque você consegue fazer todas as atividades inerentes a uma pessoa com as suas dificuldades, mas você faz as suas atividades, você tem um convívio. Se você fosse uma pessoa que se jogasse numa cama e ficasse lá o dia inteiro enfurnada dentro de um quarto, eu diria para você, faz para você ganhar autonomia para você começar a fazer suas atividades, mas pelo que você me contou, você desenvolve, você faz uma série de coisas. Então,
você sabe o que você tem. Esteticamente é bonito? Não, não é. Esteticamente não é bonito. Mas me leva onde eu quero ir? Leva. Bonito ou feio não me interessa. O principal é que me leva onde eu quero ir. Sabe? Me permite fazer o que eu estou com vontade de fazer. E eu acho que isso é importante. E eu acho que isso não faz com que eu sinta a deficiência. Claro que eu tenho os meus momentos, mas na grande maioria do tempo é como se fosse uma pessoa normal. Tchau, pessoal.